gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. A partir de agora, as principais informações para você começar aí esse dia bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais, às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho, é praticamente a despedida do outono. A partir de amanhã, vamos ter a chegada do inverno brasileiro. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, parcialmente nublado agora pela manhã, algumas nuvens, mas a predominância do sol é prevista para hoje. A máxima é de 25, a mínima é de 15 graus, agora faz 17 graus aqui no centro da cidade. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar hoje, já estamos recebendo aqui por online, o Tiago Ferrugem, ex-vereador e hoje chefe de gabinete de Vladimir Garotinho. Já vou trazer o seu bom dia, Tiago, e vamos trazer o seu bom dia, e aí a gente já começa essa pauta de hoje para ter de você uma análise aí dos 2 anos e meio do governo Vladimir, a relação com a Câmara Municipal e também você fala ainda hoje sobre a pacificação com os Bacelar e, por fim, uma projeção das eleições de 2024 a prefeito e a vereador em Campos. Tiago, então um instante só, a gente já traz aí a sua participação. São 7 horas e 6 minutos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem, e agora com um aplicativo exclusivo para você acompanhar aí os resultados de exames históricos e muito mais. O aplicativo é gratuito e está lá na sua lojinha de aplicativos. É só baixar Laboratório Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br, só para adiantar aqui uma informação, tem obras agora na Alberto Lamego, na 7 de setembro, aquele trecho ali é 7 de setembro, é depois do cruzamento da Felipe Web. Então, para quem vai transitar por ali, fique atento aí, principalmente para quem vem dali da UENF, daquela região, Parque Califórnia, fique atento para acessar o centro ou a Ponte da Lapa ali, pela 7, tá complicado agora pela manhã, hein? Destaque principal aqui do portal folha1.com.br. Nolita e Fiuza serão transferidos de Bangu para presídios federais. A transferência dos 2 traficantes de Campos foi autorizada pela Justiça do Rio nesta segunda-feira, dia 19. Além de Fiuza e Nolita, outros 24 presos serão transferidos. Jovem é atropelada na pecuária e está em estado grave no Hospital Ferreira Machado. Motorista do carro fugiu do local. O caso está sendo investigado pela polícia. Obras de nivelamento de tampões de bueiros começam na 28 de março.
Homem tem pulmão perfurado após queda de passarela no Rio Mocotó. Inclusive, essa estrutura já havia sido improvisada lá pela comunidade, pelos moradores, após a ponte cair há alguns anos já. Homem é preso por agredir e ameaçar a esposa na Baixada Campista. Um facão que o homem utilizava para ameaçar a mulher foi apreendido. O caso foi nesta segunda-feira. Morre em Campos o médico Fernando Juncar, aos 71 anos. O velório e sepultamento aconteceram no cemitério Campo da Paz e, conforme ontem fizemos, a gente faz novamente, manda daqui os nossos sentimentos, nossas condolências em nome de toda a equipe do Grupo Folha da Manhã aos familiares. Recapeamento asfáltico em Campos deixa trânsito tumultuado mais uma vez. A 7 de setembro foi fechado e, conforme a gente falou, segue hoje também para obras entre a Felipe Web e a Rua dos Goitacazes. A Rua dos Goitacazes, a Rua do Gás, está aberta, normal. Problema com relação à reforma ali desse trecho é na 7. Murilo Gouveia e Andrezinho Siciliano terão título sanjoanense. Estado do Rio confirma 2 casos de H5N1 em aves silvestres migratórias. Câmara de São João da Barra realiza audiência pública sobre LDO nesta terça-feira. E ainda, TRE adia julgamento sobre fraude na cota de gênero. E para fechar, no esporte, o Roxinho leva empate do Atlético Carioca, mas se garante na Série C. O Roxinho estava vencendo por 2-0 e acabou empatando em 2-2. Só um detalhe, o segundo gol do Atlético Carioca foi marcado de pênalti por Bruno, ex-goleiro do Flamengo. São 7h10 em Campos, conforme anunciado. Deixa eu trazer o bom dia do Tiago Ferrugem, nesta manhã de terça-feira, para a gente começar aí esse dia trocando essa ideia, batendo esse papo, e ao longo do programa a gente vai trazendo qualquer informação que surgir, claro, em primeira mão, aqui sobre a nossa região. Tiago Ferrugem, bom dia, bem-vindo, prazer imenso poder recebê-lo aqui no Folha no Ar, mesmo que virtualmente. Mas é muito bom contar com sua presença aqui. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Cláudio. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, Luísio. Já é um prazer grande estar com vocês aqui. Estava com saudade, né? Já tinha um bom tempo que a gente não se encontrava, ainda que virtualmente, junto com vocês. A gente sabe da importância que tem esse programa para os ouvintes. Aliás, bom dia também a todas as pessoas que estão nos ouvindo nos rádios, né? O taxista que, né, tem o hábito de estar ouvindo, também as pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais. Bom dia a todos vocês, que Deus possa nos abençoar nessa terça-feira maravilhosa, que a gente possa aqui, durante esse programa, poder destrinchar alguns temas importantes, né, do nosso município de Campos e também do Brasil, né? A gente está vivendo um momento interessante a nível de país, que a gente possa também estar discutindo isso aqui nesse programa. Essa coisa de registrar assim essa audiência, de mandar abraço, isso aí vem lá do Rádio AM, que há 20 anos atrás eu cheguei aqui na Continental, estava você, seu pai, fazendo programa. Então, isso aí vem essa... Eu tenho essa cara de novinho, mas já tem um pouquinho de tempo, né? Eu não queria entrar... eu não queria entrar nesse detalhe. A honra que tem no meu currículo é ter passado aí pela Continental. Eu não queria entrar no detalhe da idade para não ficar chato. Mas bom dia, Tiago, seja bem-vindo, é um prazer, legal conversar com você. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo sempre a esta bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Tiago Ferrugem, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, Beto, no estúdio, nosso bom dia especial aí, sempre ao ouvinte, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, Ferrugem já adiantou, sempre dá bom dia aqui especial, 3 categorias, 2 categorias, né, que se divide, uma delas se divide em outras 2. Eu nos acompanho nesse início de jornada sempre de segunda a sexta-feira, os taxistas, motorista aplicativo e os professores. Ferrugem, 2 anos e meio, estamos perto, né, hoje dia 20, 10 dias, completar 2 anos e meio do governo Vladimir Garotinho.
Você acompanhou no início mais de perto, depois você foi para Brasília com Clarissa, mas também acompanhou ali muita coisa, a ida de Vladimir lá com Clarissa, o senador Carlos Portinho, você acompanhou isso bem, conseguir emendas, né? No seu juízo, qual seria, nesses 2 anos e meio, a maior virtude e o erro que poderia ter sido evitado na gestão Vladimir, e o que você projeta ainda para o ano e meio à frente do governo? Bom dia. Bom dia, Luísio. O prefeito Vladimir, ele tem talvez uma característica pessoal que salta aos olhos, e para esse momento que o município vive, especialmente aquele em 2021, é a capacidade de dialogar e ser uma pessoa de consenso. Acho que o momento de trazer as pessoas, a sociedade civil, as diferentes, grupos políticos a discutir um projeto, discutir um tema em torno de um projeto, acho que essa capacidade do prefeito Vladimir talvez seja a maior virtude e talvez seja também a resposta de um resultado positivo que percebo no governo. Então, ele conseguiu captar recursos, por exemplo, de diferentes correntes políticas, trazendo recursos para o município de Campos, tão importante no momento que as contas públicas municipais não fechavam, né? Então, ele acho que talvez seja o grande êxito do prefeito Vladimir. Falar em crítica é uma posição até delicada para mim hoje, como chefe de gabinete dele, mas talvez tenha alguns temas que precisam ser aprofundados e possivelmente o olhar do prefeito, eu acho que vai muito nessa direção. Acho que o transporte público talvez seja um tema que precisa e está sendo agora priorizado para que a gente consiga dar um resultado melhor para a população de Campos. Talvez seja o grande desafio que o prefeito Vladimir deve encarar nos próximos anos aqui na cidade de Campos. Não vai aqui nenhuma crítica, né, exatamente, propriamente dito, mas talvez uma priorização maior ao transporte público, tendo em vista que ele já conseguiu avançar muito no equilíbrio das contas públicas e agora pode avançar em outros temas. Talvez esse seja o tema mais sensível e importante a ser enfrentado nesse momento. O transporte público foi tema de debate a partir de uma entrevista que também não foi no ar, do Gilberto Gomes, secretário de Comunicação do PT. Porque a gente vai falar disso mais no terceiro bloco, mas, assim, candidaturas, não temos nem candidaturas agora, candidaturas só para as convenções de julho, no ano que vem. Mas, enfim, conhece um pouco de política, né? A candidatura de Vladimir é uma candidatura natural, né? Qualquer prefeito, qualquer pessoa que ocupa posto executivo e é bem avaliado, né? Natural. E pela conjuntura, do professor Jefferson também me parece muito uma candidatura sem volta, né? Pelo PT, reitor do IFE. E, logicamente, que aí vai se desenhando um enfrentamento, as armas vão sendo apresentadas, né? Então, transporte público, pelo pronunciamento de Gilberto aqui na sexta-feira de semana retrasada, meio que anunciou isso. Né, as críticas do transporte, também uma proposta aí dele com Lindbergh para um ônibus para o UENF, houve até questionamentos feitos pelo Renato Siqueira, arquiteto urbanista, que, enfim, a viabilidade dessa solução ou não. Mas, enfim, Vladimir adiantou vários pontos que ele pretende implementar ainda no seu primeiro governo. Como é que isso está? Como é que isso está tabulado, projetado em tempo, daqui até, nesse próximo ano e meio, até o final do primeiro mandato? Bom, em relação ao transporte público, a gente já tem... É difícil falar só de transporte público quando você tem um tema mobilidade urbana, né? Inclusive, ontem recebi um grupo do Tribunal de Contas
que está fazendo estudos de mobilidade urbana em todo o estado, e Campos, por ser um polo regional, eles têm dado uma atenção muito especial e tem nos ajudado os municípios a enfrentar um tema que é nacional, né? O transporte público, a mobilidade urbana é um problema hoje nacional, e o transporte público ele tem uma crise hoje nacional. Porque os governos ficam numa situação difícil, né? Se você for repassar todo o custo do transporte público para o cidadão, as tarifas serão impagáveis por aqueles trabalhadores, principalmente os assalariados, né, que recebem seus salários mínimos, que é impossível para eles custear esse transporte caríssimo, né? Por outro lado, os governos também não têm condições financeiras de assumir grande parte dessa despesa. Afinal de contas, tem também obrigações. Tem a saúde, que consome parte do recurso, a educação é um tema sensível, enfim. Então, é um dilema que o Brasil hoje está vivenciando. Campos tem ainda uma situação ainda mais delicada, que é justamente o tamanho do município de Campos. A gente está falando da maior cidade do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de um município que tem 4.000 quilômetros quadrados, que tem, tirando esse centro urbano aqui, Campos e Guarulhos, você tem pouca densidade populacional, mas você precisa ofertar transporte público para todo o município. Me lembro que antes do governo da Rosinha, uma passagem para Santo Eduardo, naquela época já era 10, 12 reais, né? Então você já vê, naquela época, 10, 12 reais. Se você trazer, corrigindo a inflação para cá, a gente estaria falando hoje de 18, 19 reais, né? Talvez até um pouco mais, se fosse manter aquele desenho de transporte público. Então, o prefeito Vladimir, era um desafio grande a ser enfrentado. O prefeito Vladimir, depois de muita negociação junto com as empresas, né, que ganharam as licitações para as concessões do transporte público, também com os motoristas, né, do transporte alternativo, que também tiveram suas permissões concedidas no governo anterior. Depois de muita negociação em sede judicial, ficou-se combinado, então, de se fazer os terminais, né? Então, começou a construção dos terminais, não com a velocidade que gostaríamos, mas, infelizmente, a gente tem uma máquina pública que precisa ser respeitada todos os ditames legais. Foi feita desapropriação na área escolhida, né, a diversas mãos. Depois da desapropriação, que passa por um processo também jurídico, né, e administrativo, o processo solicitatório para a construção dos terminais. Ururaí, por exemplo, tivemos uma situação onde foi escolhida a Praça de Ururaí, parte da Praça de Ururaí para ser feita, mas a população, de maneira democrática, republicana, pediu para que fosse alterado o lugar, né? E o prefeito, também de maneira democrática, atendeu, né? A gente não tem nenhuma dificuldade de se entender que tem uma ideia melhor, tem uma sugestão melhor, a população participa do processo decisório. E aí o prefeito alterou o local que será feito o terminal. Isso mexe no projeto. Então, essas nuances, esses detalhamentos, acabam atrasando um pouco o que a gente tem de expectativa. Mas está a pleno vapor. Acreditamos aí que até o final do ano já tenhamos alguns terminais em funcionamento, e até a meada do ano que vem, todos os terminais já devam estar funcionando. E aí a gente vai conseguir fazer a implementação do aplicativo, a implementação da bilhetagem eletrônica, para que haja uma fiscalização maior, tanto às empresas quanto ao transporte alternativo, visando garantir o atendimento dos horários, quantitativo do transporte, né, de carros rodando, dando atendimento com dignidade e qualidade à população, que hoje é muito difícil você fazer essa fiscalização sem o apoio tecnológico. É impossível você falar hoje em transporte público sem tecnologia. Aliás, qualquer coisa hoje sem tecnologia é difícil de se falar. Então, talvez, acreditamos que até o meio do ano, muita coisa já vai ter sido avançada. Ainda não vai resolver tudo, né? Ainda vamos ter novos desafios, mas o governo Vladimir tem enfrentado todos esses desafios, não tem fugido do debate, não tem fugido de reconhecer algumas falhas, algumas possíveis falhas, mas que a gente tenta avançar e melhorar para dar atendimento à população cada vez mais digno. E a gente falou sobre transporte, eu só vou ler aqui o que o Vladimir tabulou aqui em resposta ao que o Gilberto colocou. Pode ser? Claro.
para depois que ele fala de várias coisas aqui. Como você disse, ele não fala sobre transporte, ele vai além, ele fala de mobilidade, né? Vladimir Garotinho, abre aspas. O transporte público em Campos é complexo e não tem solução rápida. Sempre foi dito isso, por qualquer estudioso do assunto, não por palpiteiros. Isso se deve à extensão territorial do município, como você colocou, Ferrugem, e o sucateamento das empresas. Temos um projeto que está sendo colocado em prática, requer tempo, mas a direção sempre é mais importante do que a velocidade. Não adianta ser afobado e fazer errado, como fez Rafael Diniz, e cautizar todo o sistema. Temos estações de integração sendo construídas, temos bilhetagem eletrônica unificada sendo licitada, e onde hoje atuam as vans, devido a um acordo judicial, passaram a atuar micro-ônibus, dando mais conforto aos usuários. Hoje, a Prefeitura investe cerca de 3 milhões de reais por mês em subsídio de óleo diesel aos ônibus e vans. Se não fosse essa política pública, todos já teriam fechado as portas ou a passagem teria que ser bem mais elevada. Portanto, uma decisão política, uma política pública em benefício da população. Após a consolidação das estações, vamos ao passo seguinte, a modernidade da nossa frota com os ônibus elétricos. Já estamos em conversa com a Enel X e com uma empresa chinesa para verificar o modelo na cidade. São esses pontos aí. Você gostaria de falar sobre alguns deles? Basicamente isso. A gente, como o prefeito falou, né? Eu reforcei aqui a questão da bilhetagem, ela é fundamental, né? Para você ter o controle, para que a gente consiga entender esse fluxo, e aí você vai, com esse fluxo, você entendendo melhor o fluxo, você consegue aumentar a quantidade de carros, aumentar a quantidade de horários, ou diminuir, se for o caso. A questão dos ônibus elétricos, ele pode ser uma boa solução para o barateamento do custo operacional do transporte. Então, já várias cidades, São Paulo está fazendo uma grande aquisição, né? Não sei ao certo, não me lembro ao certo, se por locação ou por compra, mas aquisição de ônibus elétricos. Isso tende a fazer o barateamento, porque são ônibus novos, então você tem um custo menor de manutenção, você não fica amarrado à questão do diesel, ele tem um tempo de uso interessante, que permite rodar o dia inteiro, então você consegue fazer o barateamento. O prefeito, sim, teve conversas com a Enel X, que é especializada nisso, tem uma empresa no Porto do Açu, já está instalado, está terminando a instalação no Porto do Açu, em relação à montagem de carros elétricos, então, é uma empresa chinesa. Então, assim, o prefeito está atento às novas tecnologias para trazer para o município de Campos. As conversas estão avançando. O prefeito fala com muita propriedade que melhor do que correr é andar na direção certa. Quantas e quantas vezes a gente viu projetos sendo iniciados no município de Campos, e aí dentro do próprio governo aquela ideia abandonada, e todo o tempo gasto, todo de recurso gasto, acaba sendo perdido, né? Então, o que está sendo construído é uma política de Estado, não uma política meramente de um governo transitório. Então, essas discussões estão sendo passadas não só interna dentro do governo, mas também com a sociedade que interessa a essa discussão. Infelizmente, Aloysio, a gente tem muito palpiteiro, né? E é normal. Felizmente ou infelizmente, é normal. Muitas pessoas querem dar suas opiniões, pessoas que muitas vezes tiveram a oportunidade de fazer e só pioraram a situação, né? Mas que querem dar opinião, querem falar. Eu observo, inclusive, algumas pessoas que tiveram a oportunidade de passar pelo Instituto de Transporte, a contribuição que deram foi zero, ou até pior, né? Porque tentaram mudar o plano diretor do município, que a gente ouve críticas o tempo inteiro, que inclusive vai ser necessário reformular o plano diretor do município de Campos, infelizmente, mas que acham que entendem muito do assunto. Vamos ouvir a opinião, pode ser que possa contribuir mesmo, né? Mas a gente precisa seguir na direção certa, seguir de maneira correta, para que a gente possa ter, num futuro próximo, um transporte público que atenda da melhor maneira possível o cidadão. Me lembro bem, Luiz, que desde a campanha era muito questionada a questão do transporte público, e o prefeito Vladimir sempre disse que era um grande desafio, que ele colocaria o valor da passagem no menor preço possível,
porque sabíamos da dificuldade e ele não queria fazer promessas vãs, promessas que seriam impossíveis de serem executadas. Estamos chegando de novo próximo ao período eleitoral. Virão muitas promessas inexequíveis, sonhadoras, que funcionam talvez no papel, mas que na prática não se tornam realidade. Já vimos esse filme, a população vai ter aí a sua oportunidade de analisar se o governo está caminhando na direção certa, se não está, e aí fazer seu posicionamento de maneira adequada, seja no campo das redes sociais, para sugerir ao prefeito, seja no processo eleitoral, onde vai poder escolher o melhor projeto para a cidade. A gente falou motivos. A pergunta inicial foi a virtude e o que não ficou tão bom assim, né? O que está para frente ainda. A tendência natural do ser humano, talvez a gente precisa provar, é sempre o pior, né? Mas vamos falar um pouco das virtudes. Que virtude você enxerga nesses 2 anos e meio do governo? Olha, falando de governo, o prefeito Vladimir encarou o município de Campos com salários atrasados, né? Servidor sem nenhuma expectativa de receber seus salários, né? A sua remuneração. Isso tem um impacto completamente negativo no comércio da cidade, onde o comerciante fica numa dificuldade, numa dúvida, né, sobre as suas vendas, e isso trava, né, e atrapalha a próprio investimento que esse empresário vai fazer no seu negócio ou o surgimento de novos negócios. A gente sai de um governo, né, que ficava toda hora lembrando de problemas do governo anterior ao dele, e problemas, e não conseguia passar para a população de Campos um futuro melhor. Porque ele talvez não tivesse competência, ou ele não conseguia enxergar de fato um futuro melhor. E aí entra o Vladimir, que passa uma borracha no governo anterior, e vamos tocar a bola para frente, que assume de fato as responsabilidades, os acertos, os erros, os problemas. Afinal de contas, ele assumiu para governar a cidade de Campos, com todos os pontos positivos e negativos. E consegue, junto aos servidores, regularizar esse salário, né? Pagando aí parte do 13º, pagando o salário de dezembro, parte do salário de novembro, enfim, vai ajustando e acertando. O prefeito Vladimir não fica sentado no seu gabinete, ele vai à luta, né? Não fica ali lamuriando os problemas, não transforma a prefeitura no mundo das lamentações, e vai a Brasília, tenta captar recursos, dialogando. Aquilo que o prefeito anterior não conseguiu fazer, que era simplesmente encaminhar ofício para o gabinete do Vladimir, à época deputado federal, pedindo recursos, dizendo onde queria, para poder ajudar na gestão. O prefeito Vladimir, pelo contrário, procurou deputados de direita, deputados de esquerda, deputados que tiveram voto na cidade de Campos, que tinham um compromisso político com a cidade de Campos, para que eles pudessem, então, mandar recursos para a cidade. E aí tinha a irmã dele também, deputada federal, que ajudou muito nessa articulação. O prefeito Vladimir procurou o governador do estado, né? Eu lembro, em Campos, muitas vezes, alguns prefeitos, porque eu sou amigo do governador, mas amigo para tirar foto dá tapinha nas costas. Vladimir não queria e não quer ter um governador amigo para ser um amigo na vida social, mas quer ter um governador que, de fato, assume as suas responsabilidades, entendendo que Campos é uma cidade importante para o interior do estado. E o governador Cláudio Castro foi um excelente governador, onde só a ajuda financeira que repassou, se não me engano, 12 milhões por mês no início do governo do Vladimir, que ajudou a salvar a folha de pagamento da saúde, né? Por exemplo, só esse repasse do Cláudio na área da saúde pagava todo o funcionalismo da saúde. Então isso foi muito importante para que a gente conseguisse regularizar as contas públicas. E aí sim, com uma gestão eficiente, uma gestão que não é perdulária, uma gestão que, para fazer os investimentos, ele é muito estratégico, estuda muito, né? Nós temos uma equipe técnica maravilhosa, você tem o Mansur, né? Você tem o Cláudio Valadares, você tem pessoas como o Suledil Bernardino, você tem pessoas experimentadas na cidade de Campos, que aí, em conjunto com o prefeito, né, e os agentes políticos, tomam as decisões dos investimentos necessários para a gente poder não só melhorar a vida do cidadão, mas isso também ajudar a agregar valor. Por exemplo, a gente tem agora a obra do HGG. Muito se falou que o HGG a gente não iria dar
o devido valor ao HGG por ter sido construído por o prefeito e tal. Vladimir Garotinho mostra que isso era só retórica eleitoral de pessoas que, de fato, não querem construir a cidade de Campos. Vladimir assume o HGG como sua responsabilidade, consegue capitanear recursos junto ao governo do Estado e também colocando recurso próprio para fazer a reforma do HGG. A importância da HGG ela vai além de um prédio que vai atender com dignidade a população. A gente vai conseguir, Luiz e Cláudio, habilitar os leitos do HGG junto ao SUS, que hoje não são habilitados, porque a gente nunca conseguiu no HGG ter alvará de bombeiro, alvará da Vigilância Sanitária, alvará do Ministério da Saúde, para conseguir estar habilitado para receber recursos. Então, a gente, com essa obra, além de dar melhor atendimento à população, vamos habilitar e aumentar a captação de recursos do município na área da saúde. Então, você vê que as ações elas são estratégicas para que a gente consiga deixar um governo muito melhor daquele que foi encontrado, com condições, né, de a cidade cada vez mais conseguir viver gastando menos, com mais eficiência e menos dependente dos royalties, que é também um tema importantíssimo que precisa ser enfrentado, não com retórica política, não com retórica eleitoral, mas com evidências claras no governo. Eu acho que talvez seja, talvez eu fazendo uma análise de governo, eu acho que essa sensatez na administração pública, sem muito para um lado, nem muito para o outro, mas com centralidade, sabe, com consciência dos gastos públicos, essa eficiência dos gastos públicos talvez seja uma marca muito importante do prefeito Vladimir, que agora vai entrar numa nova fase do governo, que talvez vai ser a fase que a população está conseguindo enxergar a revolução administrativa que o prefeito implementou na cidade. Que a gente que está dentro da máquina pública hoje, a gente consegue perceber claramente como que as amarras foram sendo retiradas, como o governo internamente conseguiu evoluir. Seja hoje com o colchão financeiro que se tem, para garantir o pagamento em dia dos fornecedores, dos trabalhadores, seja na formatação de governo. Agora a população vai começar a enxergar em obras, né, todo esse esforço feito pelo governo, que agora consegue colocar para fora isso, fazendo várias obras estruturantes na cidade. Então, Ferrugem, você elencou bem aí as parcerias com o governo do Estado. A Folha foi fundamental, o HGG, as 103 ruas aí asfaltadas em Campos, que estão sendo asfaltadas. Só vou acrescentar aqui, tomar liberdade, teve o restaurante popular, que foi reaberto. Verdade. Né? Acho que foi uma virada de chave aquilo ali. E o agora, recentemente, Ferreira Machado também, que é outra parceria com o governo do Estado. E acrescentando a essas parcerias, como você bem disse, viabilizou o governo, a folha de pagamento e tudo isso, tem também a arrecadação de Campos, só para esse ano de 2024, com uma previsão aí de chegar quase a 3 bilhões de reais. Mas aí tem uma outra pedra no calcanhar também aí no sapato, que além do transporte, que é um caso muito sério, desde o começo, Aloysio se lembra bem das primeiras entrevistas aqui com o prefeito, logo assim que ele ganhou a eleição, antes mesmo, mas depois da vitória, a gente já questionava e cobrava aqui sobre o transporte público, que é um problema sério. E ele sempre também falando como Ferrugem, né? Complicado para resolver. Mas tem um outro problema, que é o reajuste do servidor. Cara, tem acho que 7 anos, não sendo tão preciso, sem reajuste. Você falou aí que esses próximos meses serão, então, né, talvez a expectativa da população mais atendida com o governo revolucionário. Entra o reajuste dos servidores nisso aí? Como é que fica essa pauta, cara? Aloysio, essa equipe sua é muito competente, Aloysio. Jornalista é isso aí, ó. Eu não posso aqui dar nenhum furo, eu não posso tirar do prefeito merecedor. O prefeito é o grande merecedor de todas as ações positivas do governo. O prefeito, ele conseguiu, como a gente falou, primeiro, pagar os salários atrasados. Segundo, pagar alguns vencimentos, né? Alguns direitos trabalhistas que estavam
atrasados, tinham servidores que estavam com férias sem receber há quase 5 anos, sendo que o limite da lei é 5 anos, e a gente foi corrigindo, foi pagando, muitas pessoas foram recebendo. O prefeito conseguiu, agora, trazer o salário para dentro do mês, que era uma solicitação especialmente dos aposentados, para que fosse pago dentro do mês. O prefeito conseguiu dar os pisos de várias categorias, como o de professor, por exemplo, professor nível 2, passou a estar dentro do piso nacional de 2022. Então, enfim, o prefeito, pessoas que ganhavam abaixo do salário mínimo, o salário base era menor do que o salário mínimo, o prefeito conseguiu corrigir. Foram muitos avanços que o prefeito conquistou, só que ainda, temos essa questão aí do aumento, pelo menos aí da correção da inflação que vem corroendo o salário dos servidores. E essa semana o prefeito aí, no mais tardar semana que vem, o prefeito vai poder conversar com vocês. Eu não posso aqui, Luiz, me perdoe, mas eu não posso, com risco de perder meu emprego, não posso aqui antecipar, mas podem ter certeza. A gente vem estudando muito. Eu participei, conduzi várias reuniões com diversos secretários da Previcampos, da administração, da Fazenda, do controle, onde a gente discutiu muitos números. O prefeito é muito responsável. A gente foi fazendo várias possibilidades que a gente poderia fazer, e isso poderia gerar impacto em 2025, ao final de 2025, porque nós sabemos bem, existe um tag onde a partir de 2025 não pode ser gasto royalty para pagamento de servidor. Então a gente precisa ser muito responsável, Me lembro que no governo anterior foi dado o aumento, depois eles tiveram que voltar atrás naquele aumento porque não tinham feito as análises corretas. Então a gente teve muito cuidado de não acontecer isso de novo, porque pior do que não dar aumento é anunciar aumento e depois ter que voltar atrás, porque isso mexe com os sonhos, a esperança, a expectativa das pessoas. Então a gente teve um estudo que a gente fez, por exemplo, que estava gerando um impacto em 2025, onde a gente não poderia mais garantir o pagamento em dia dos servidores em 2025, E a gente foi melhorando esses dados, foi trabalhando esses dados, foi lapidando melhor as informações, e a gente conseguiu avançar muito. Hoje isso está bem evoluído, e o prefeito nos próximos dias trará boas notícias aí à população de Campos, aos servidores, mas aqui eu não posso antecipar muitas questões. Eu preciso que o prefeito faça esse anúncio junto aí aos servidores da cidade de Campos. Mas pode ter certeza que o prefeito Vladimir e a equipe do governo têm trabalhado muito para trazer mais dignidade aos servidores públicos que muito têm trabalhado na cidade de Campos. Então, tanto é que faremos concurso público no município de Campos, que muito tempo também não se via concurso público aqui na cidade, para que a gente possa aí estar aumentando o nosso colégio de servidores, para que a gente possa também estar dando um atendimento melhor à nossa população. Perfeito. Ferrugem, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer um intervalo comercial e na sequência a gente volta para continuar a nossa conversa, por relação também aí esse relacionamento com a Câmara e a pacificação com os Bacelar, e a gente segue aqui com Folha no Ar. Peço licença a você, Aloysio, que está nos acompanhando, continue ligado, tanto pelos nossos streaming aí no YouTube, no Face, no Instagram, na Twitch TV, ou você pode também, claro, estar acompanhando aí pelo rádio. Continue ligado, a gente volta em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina